Atos 1, os 11 primeiros versos dizem: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou para a sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como os vistes partir. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui e obrigado porque podemos, depois de uma semana, nos encontrarmos para juntos ouvirmos a Tua palavra. Lembramos dos nossos demais irmãos que aqui não estão, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, como a irmã Águida, que o Senhor a proteja, a abençoe, a traga em paz, e tantos outros, ó Deus, que o Senhor os abençoe por onde quer que estejam. E agora pedimos a Tua bênção, a Tua orientação a nós que aqui estamos e que vamos juntos meditar na Tua palavra. Ensina-nos e dá-nos a conhecer as verdades para os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Lucas escreveu o seu Evangelho e o livro de Atos como se fossem 2 volumes. E ele endereçou a um romano cujo nome era Teófilo. Lucas diz que no primeiro livro ele relatou as coisas que Jesus fez e ensinou. Já no segundo volume, o livro de Atos, ele fala das coisas que Jesus continuou fazendo e ensinando. Ué, mas se Jesus subiu aos céus, como que ele continuou fazendo e ensinando coisas aqui na terra? Através da igreja. Então essa é uma boa resposta, é um bom argumento àqueles que criticam a igreja. É através da igreja que Jesus ensina, ministra e fala ao mundo. Por mais difícil que isso possa parecer, é o que a Bíblia nos ensina. O livro de Atos fala das origens dessa igreja, da igreja de Jesus.
poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que o livro de Atos é o primeiro volume de história da igreja cristã. O primeiro volume de história da igreja cristã, o livro de Atos. Ou seja, enquanto igreja cristã que vive debaixo do poder do Cristo ressurreto, Atos é o primeiro volume de história da igreja. Uma pessoa que deseja aprender sobre a história da igreja, estudar sobre a história da igreja, ela terá necessariamente que estudar como primeiro volume dessa história, o primeiro livro dessa história, o livro de Atos. Então, se você quer saber mais sobre como começou, como cresceu, como se firmou, há vários detalhes da história da igreja, o primeiro capítulo dessa sua busca por conhecer a história da igreja é o livro de Atos. E aí no texto que narra a ascensão de Cristo, Lucas relata Jesus dizendo o seguinte, o verso 8 que nós lemos, diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse verso aqui, ele é chave no livro de Atos. Porque esse verso aqui, ele descreve a agenda do livro de Atos. Porque o que acontece em Atos é exatamente isso que esse verso aqui está dizendo. O que acontece em Atos é o quê? O testemunho da igreja que começa em Jerusalém, depois se espalha ali pela Judéia e Samaria, e o último capítulo do livro de Atos narra Paulo chegando em Roma. Ou seja, o evangelho que começa em Jerusalém e vai se espalhando por várias partes do mundo. Muito interessante que o último capítulo narra Paulo chegando em Roma. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje, porque o evangelho foi anunciado, pregado a outros povos. Então esse verso 8, ele é um verso importantíssimo em Atos. Ou seja, o livro de Atos, quando você lê o livro de Atos, você está diante da narrativa do evangelho, da pregação do evangelho, deixando Jerusalém e atingindo o mundo. Diz o livro que esse evangelho, ele vai se espalhar pela apropriação da promessa e do derramamento do Espírito Santo. Então, como que o evangelho cresce, se expande, se espalha? Através da apropriação da promessa de que viria e do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, 50 dias após a Páscoa, aquilo que nós conhecemos como Pentecostes, o Espírito ele foi derramado sobre os homens que estavam em oração. E o que acontece imediatamente depois disso é o testemunho de Cristo. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Olha só. O poder do Espírito Santo é derramado sobre aquela igreja, sobre aqueles homens, que estavam orando. E aqueles homens, cheios do poder do Espírito Santo, o que eles fazem? Eles vão testemunhar de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse. O Espírito que eu vou enviar, ele dará testemunho de mim. É assim que acontece. O poder do Espírito faz com que aquela pessoa ou aquela igreja que esteja cheio dele, dê testemunho dele.
em todos os textos em que a ideia do poder do Espírito estiver presente, você vai perceber que o sentido ali é que Cristo será testemunhado, ou seja, a pessoa que recebe o poder do Espírito Santo, ela é capacitada para dar testemunho de Jesus. É o que diz o verso 8. O poder do Espírito descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Gente, isso aqui é algo importantíssimo de ser lembrado, analisado e estudado nos dias de hoje. Por quê? Porque num contexto ou num momento histórico em que surgem, crescem, proliferam igrejas pentecostais e neopentecostais, quando a gente fala assim, a pessoa está cheia do Espírito Santo, aquela igreja é uma igreja que está cheia do poder do Espírito Santo. Normalmente, quando se fala isso, acredita-se ou se pensa que a pessoa cheia do Espírito Santo ela é capaz de realizar sinais extraordinários. Que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde ali acontecem coisas espetaculares. Essas coisas podem acontecer? Podem. Mas o que é necessariamente a evidência do poder do Espírito Santo é que aquela pessoa ou aquela igreja que está cheia do poder do Espírito Santo, ela testemunha de Cristo. Então você chega numa igreja onde tem um órgão desafinado com uma velha que não sabe tocar direito e a cada 2 notas ela erra 3, o pessoal não canta direito, mas ali houve pregação de Jesus Cristo. Não teve nada de espetacular. Não teve nada daquelas músicas espetaculares. Não teve nada daquilo que você, ou que o Evangelho hoje costuma dizer que foi um culto arrebatador. Mas teve exposição da palavra de Deus e Cristo foi anunciado. Há poder do Espírito Santo ali. O poder do Espírito descerá sobre vós. E qual é a consequência? Sereis minhas testemunhas. Isso aqui é muito importante da gente entender e a gente saber. Pelo contrário, ou indo na contramão, você vai num culto onde tem 3 horas de louvor, de música, tem 1h30 de animação e tem lá 5 minutos de pregação, 15 minutos de pregação, 20 minutos. Essa pregação foi piada, essa pregação foi antropocêntrica, essa pregação não exaltou Cristo. Duvide. Valorizou-se os sinais, as curas, os testemunhos das curas, o espetacular, e Cristo ficou esquecido. Não sei se é o Espírito Santo. Porque os sinais extraordinários, eles só possuem sentido se eles exaltarem Cristo. Se eles trouxerem Cristo para o foco principal, para os holofotes principais daquela reunião. Diz o texto de Atos que assim que o Espírito Santo foi derramado, primeiro há a promessa: eu vou enviar o Espírito, e quando eu enviar, vocês vão ser minhas testemunhas. E aí olha que coisa interessante, diz o texto que assim que o Espírito Santo foi derramado, o que acontece? Pedro se levanta e começa a pregar.
e começa a pregar exaltando e testemunhando de Cristo. E Pedro afirma que o envio do Espírito Santo foi uma obra de Jesus Cristo, e é por causa disso que ele vai testemunhar de Cristo. Olha o que diz aí o capítulo 2, verso 33. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Então, quem envia o Espírito é o próprio Jesus, para que o Espírito dê testemunho de Jesus. Aí a narrativa continua. E o que você continua lendo e aprendendo aí no texto de Atos? Que há o crescimento da igreja. Cristo é testemunhado e vai dizer a continuação do capítulo 2, entrando no capítulo 3, que 3.000 pessoas são batizadas e a igreja começa a crescer. E cresce de forma impressionante. O que a gente encontra aqui no livro de Atos, irmãos, é um verdadeiro reavivamento. E avivamento que começa de que maneira? Com oração e com testemunho de Jesus Cristo. Um dos textos mais famosos do livro de Atos, vamos ler aí, capítulo 2, a partir do verso 42, diz o seguinte: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Esse texto aqui é espetacular. Porque nasce uma igreja, olha só como que a igreja nasce. Ela aparece, ela surge com marcas profundamente ou com características bíblicas. Diz o texto que a igreja nasce com doutrina dos apóstolos, com comunhão, com oração, com generosidade, porque as pessoas repartiam os seus bens, e com amor. Então existiam pessoas sendo marcadas profundamente pela obra de Cristo. O que a gente pode perceber aqui? Não era simplesmente um ajuntamento onde as pessoas buscavam entretenimento. Eu vou ali porque... E aí eu vou trazer para o nosso contexto, esquecendo a ideia de entretenimento lá de fora. Porque ouvir uma boa mensagem também pode, se a gente deixar, acabar sendo entretenimento. Eu vou à igreja no domingo porque eu ouvi aquilo lá é bom, faz bem para o meu coração as músicas. Mas a gente para por aí. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Gente, igreja não é apenas se encontrar domingo de manhã e de noite. Como nós estamos equivocados. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso.
Mas esse texto de Atos 2 mostra que a igreja nasce marcada por características bíblicas, tem doutrina, tem oração, tem comunhão, tem generosidade, tem amor. Isso significa que aquela igreja era uma igreja perfeita? Óbvio que não. Quem continua lendo percebe que os capítulos seguintes vão mostrar os pecados daquela igreja. Os capítulos seguintes mostram a mentira de Ananias e Safira. Os capítulos seguintes mostram que no momento da distribuição do dinheiro entre as viúvas, algumas estavam sendo atendidas e outras sendo deixadas de lado. O que mostra que existia ali naquela igreja uma certa parcialidade. E essa parcialidade, essa preferência por umas em detrimento de outras, gerou na igreja, começou a provocar na igreja fofoca. E sempre que existe fofoca, outro pecado que aparece é partidarismo e divisão. E aí diz o texto que os apóstolos, eles correndo precisaram intervir, nomeando pessoas para lidar com o problema. Então perceba, aquela igreja tinha os seus problemas, aquela igreja tinha os seus pecados, tinha as suas imperfeições, no entanto, ela crescia e dava testemunho de Cristo. Igreja tem pecado, igreja tem problema, igreja tem imperfeição, mas ela pode assim mesmo crescer e dar testemunho de Cristo. Outra verdade que a gente aprende aqui no início do livro de Atos é o fato de que onde o testemunho de Cristo for dado de verdade, é muito provável que ali vá existir perseguição e oposição. A partir do momento que Cristo é testemunhado, ali no capítulo 3 e 4, imediatamente aparece na narrativa a prisão de João e Pedro. E é muito significativo que eles não encaram a perseguição e a prisão como se fosse uma coisa ruim. Até parece que eles já estavam preparados para isso, porque eles foram alertados por Jesus. Jesus disse: olha, vocês vão ser perseguidos. E aí o episódio mais marcante dessa narrativa de perseguição acontece com quem? Com Estevão. Diz Lucas que alguns ali da sinagoga começaram a perseguir, a odiar Estevão. Começaram a antagonizar com ele, começaram a disputar com ele. E essas pessoas, conduzidas por um camarada chamado Saulo de Tarso, levam Estevão para fora da cidade e ali o matam ao apedrejamento. E é interessante que isso acontece, é muito interessante e significativo isso. Isso acontece logo depois de Estevão ter feito o quê? Pregado, ter dado testemunho de Cristo. E diz o texto que aquele testemunho enfureceu aquelas pessoas a ponto delas assassinarem Estevão. E gente, quem ama a Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia, quem se deleita com a Bíblia, quem gosta mais da Bíblia do que do Facebook, do Shopping Boulevard, das coisas, sabe? Quem tem um pouco de intimidade com a Bíblia sabe que Estevão é um dos personagens mais admiráveis da palavra de Deus. Estevão é de uma dignidade. Estevão é de uma fidelidade ao Senhor. Impressionante. Estevão morre orando, gente. Ele morre orando. Ele morre não só orando, mas ele morre testemunhando. Ele morre pregando.
Que coisa impressionante esse homem. Ele tem uma boa doutrina. Você leia lá o testemunho de Estevão. Ele conhece as Escrituras. Ele tem uma boa doutrina. Ele dá um grande exemplo. Ele está dentro da igreja preocupado com as pessoas carentes, no contexto dele ali, no caso dele ali, as viúvas. Ele dá assistência às viúvas. Tamanha era a autoridade de Estevão que ele fazia calar os argumentos e as oposições que eram levantadas contra o cristianismo. Estevão é alguém fantástico. É alguém que certamente deveria viver mais uns 20, 30 anos naquela igreja que começava. A igreja precisava de gente assim. Mas aprove a Deus que Estevão fosse morto. Estevão é o primeiro mártir da era cristã. Ele é o primeiro de uma linhagem de milhares de homens e mulheres que derramaram o seu sangue por testemunharem de Cristo. Talvez a gente, na nossa humanidade, na nossa limitação, a gente pudesse pensar assim, né? Senhor, não seria o caso de só deixar Estevão viver mais uns 15, 20 anos? Não seria o caso do Senhor deixar David Brainerd viver mais 20 anos? Morreu tão cedo. Tantos servos do Senhor que morreram tão cedo. Mas Deus vai lá e tira os camaradas deste mundo de forma antecipada segundo a nossa visão. Mas sabe o que acontece? Alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Você mata e por causa daquela morte, novas pessoas são impulsionadas, novas pessoas são encorajadas, a palavra de Deus começa a se propagar. Parece que foi isso que aconteceu. E junto com o crescimento do cristianismo, cresceu também a oposição. A partir da morte de Estevão, parece que a perseguição fica mais acirrada. E ela torna-se tão intensa que foi preciso, olha isso, hein? A perseguição foi tão intensa que foi necessário os cristãos fugirem, saírem de Jerusalém. Muitos, diz o texto, foram para o Egito, outros para a Síria, outros para Damasco, outros para a Ásia Menor. Ou seja, muitos cristãos, por causa da perseguição, abandonaram Jerusalém. E aí, é nesse contexto de diáspora que o evangelho chega em Antioquia, alcançando os primeiros gentios, ou alcançando as primeiras pessoas que não faziam parte do judaísmo, não eram judeus. E um desses momentos marcantes foi quando o evangelho chegou, seguindo aí os capítulos de Atos, um desses momentos marcantes foi quando o evangelho chegou a um homem chamado Cornélio. Cornélio era um romano, segundo Lucas, temente a Deus. E essa expressão temente a Deus significa que ele tinha simpatia pela fé judaica. No entanto, ele ainda não havia compreendido o papel e a obra de Jesus Cristo. Cornélio estava lá no quartel-general dos romanos, em Cesareia, e Deus chama Pedro e diz assim: Pedro, vá até ele. Pedro, cheio de preconceitos, vai até a casa de Cornélio, prega, batiza Cornélio, batiza sua família, e aí o livro de Atos nos mostra o quê? Olha que coisa interessante, que o evangelho começa a quebrar as barreiras. O evangelho nos mostra, o livro de Atos começa a quebrar barreiras. Nós, seres humanos,
somos peritos, somos muito bons em instituir separações. Nós, com os nossos preconceitos, com os nossos gostos, nós alimentamos divisões. Pode ver, pode observar. Nós temos